Tem 3 casos que todo mundo me pede para falar sobre, fazer um trabalho sobre, fazer uma investigação sobre e lançar um podcast sobre eles. E eu vou falar um pouquinho sobre eles aqui e explicar por que provavelmente eu nunca vou fazer sobre esses casos. Eu fiz aqui um resumo para ler, porque resumo do resumo, tá? Os casos são super complexos e tal, então só para explicar. O primeiro deles, caso Araceli. A Araceli tinha 8 anos quando desapareceu em Vitória, no Espírito Santo, depois que ela saiu da escola. E dias depois o seu corpo foi encontrado, uma série de questões ali, muito machucada, e a investigação apontou para jovens de famílias tradicionais e poderosas do estado envolvidos em festas regadas a drogas e abusos. E daí um desses caras que foi condenado na época, depois conseguiu sair e foi morto recentemente, né? É uma atualização do caso que teve aí, e muita gente me mandou mensagem dizendo: Ivan, de repente, será que não vale a pena pegar esse caso? Bom, então vamos lá. Caso Araceli, 73, menina que morreu, 8 anos de idade e suspeita de poderosos envolvidos. Segundo caso. Caso Ana Lídia, também em 73, uma menina de 7 anos, muito próxima à idade também, e ela foi sequestrada na porta da sua escola em Brasília durante a ditadura militar. O seu corpo foi encontrado no dia seguinte em um terreno próximo da UNB com marcas de tortura e abuso. O crime chocou o país não apenas pela brutalidade, mas pela forte suspeita de que filhos de figuras influentes do regime político da época estivessem envolvidos. Então, caso Araceli, caso Ana Lídia, e agora o terceiro caso que mais me pedem, que é o caso Serrambi, de 2003. O crime ocorreu na praia de Serrambi, em Pernambuco, onde as adolescentes Maria Eduarda Dourado e Tarsila Guzmão desapareceram após um passeio de lancha. Os seus corpos foram encontrados dias depois em um canavial, apresentando sinais de violência. A investigação foi marcada por controvérsias e uma disputa de narrativas entre Polícia Civil e Polícia Federal. Enquanto a primeira apontava os irmãos combiteiros, Marcelo e Valfrido Lira, como culpados, a segunda sugeria o envolvimento de jovens da classe alta da região. Tá? Muito bem. Então, esses 3 casos, nós temos meninas, né? No caso de Serrambi, elas eram um pouco mais velhas, eram adolescentes, mas crimes que aparentemente não têm solução ou que tem uma solução que apontava para pessoas poderosas ou famílias poderosas, enfim, naquela época, né? E isso desde 73 até 2003. E daí, obviamente, eu fico muito lisonjeado com as pessoas dizendo: Ivan, se alguém tem que investigar esse caso para tentar trazer uma solução e explicar melhor esses casos, é você. Eu fico, novamente, super lisonjeado, fico feliz com essa lembrança, com essa confiança que vocês depositam em mim, mas como eu falei no início, eu acho pouco provável que eu vá conseguir trabalhar com esses casos algum dia no futuro. E indo direto ao ponto do motivo, eu vou explicar ele em detalhes, esse vídeo vai ficar gigante, para variar, né? O TikTok e Instagram vão me odiar como sempre, mas o motivo principal, indo direto ao ponto, é dinheiro. Tá? Não é porque Ivan tem medo dos poderosos, não sei o quê. Realmente não vai ser o meu caso nesse sentido aqui. São casos que com certeza envolveriam um certo nível de risco, não muito diferente, ao meu ver, do que eu passei com o próprio caso Evandro, ou mesmo Altamira, ou Leandro Bossi, tanto faz. São casos que me chamam a atenção e eu adoraria trabalhar com eles, não é porque eu não quero, tá? Mas é questão de dinheiro mesmo. E eu vou fazer algumas contas aqui para vocês, eu vou falar umas coisas que raramente vocês ouvem por aí quando o assunto é produção de true crime, tá? Então, primeiro de tudo, explicar um pouquinho como eu fiz o caso Evandro, né? O caso Evandro, o primeiro episódio do caso Evandro do podcast foi ao ar em 2018. Tá? Dia 31 de outubro de 2018. Eu estava pesquisando sobre esse caso já há pelo menos uns 3 anos. Eu comecei em 2015, e metade de 2015 ali mais ou menos, e 3 anos depois foi ao ar o primeiro episódio. E mesmo assim, o podcast só terminou em 2020,
Eu continuei as pesquisas depois, eu continuei, inclusive depois que terminou o podcast, continuei minhas pesquisas e investigações lá, tanto que boa parte delas fizeram parte daí do caso Leandro Bossi, e também eu não tinha garantia nenhuma que no caso Evandro eu ia ir tão longe como fui, né? O meu objetivo inicial era fazer contar a história do caso. E ponto. Não tinha assim a pretensão, claro, tinha sempre o desejo. Já pensou se eu consigo coisa nova e consigo resolver aqui, mas não era o objetivo inicial, né? E aquilo foi um acidente feliz ali no caso, mas eu consegui provas novas, maravilha. Assim como conseguimos provas novas também no caso de Altamira, no caso Leandro Bossi. Isso foi trabalho de muito tempo e dedicação. E em específico, no caso Evandro, o que eu quero que vocês entendam é, quem ouviu o podcast do caso Evandro deve lembrar, na época que eu lancei, quem ouviu na época deve lembrar aqueles momentos aqui, sei lá, eu lançava uns 5, 6 episódios e daí eu dizia, galera, agora eu não tenho mais episódio para lançar, vocês vão ter que me dar um tempo até eu produzir mais coisa, tá? Esses hiatos que aconteciam, que eram muitos, era justamente porque tinha acabado os meus episódios. É o morador novo aqui em casa, é o Chuck. Dá oi, Chuck. Enfim, vai ficar participando aqui agora. Então, eu tinha esses tempos porque eu não tinha dinheiro para produzir o caso Evandro, mas eu tinha férias, eu era professor universitário, essa era a minha profissão principal, então Você tá miando muito, hein? Essa era a minha profissão principal, então eu tinha férias e nas minhas férias eu me dedicava a trabalhar, né? No caso Evandro, era uma coisa que me motivava, eu tinha interesse em fazer essa investigação. E eu, morando em Curitiba, eu tinha acesso fácil. Os julgamentos do caso Evandro foram todos feitos em Curitiba. Então eu podia ir lá no Tribunal do Júri, na segunda vara do Tribunal do Júri, e pegar os autos do processo. Eu podia ir para Guaratuba, é 1 hora e pouquinho de viagem para lá. Então eu podia ir lá para falar com alguém, fazer uma entrevista, como eu fiz nas minhas férias, né? Então eu fazia tudo isso por ter acesso. Já aí já tem uma questão, eu não vou ter como ter acesso a ir para Brasília a toda hora, ou para Vitória, no Espírito Santo, ou para Serrambi, né? Para Serrambi em Pernambuco, Recife, eu não vou ter tempo, não vou ter como, não vou ter acesso a isso, tá? Então esse é um primeiro ponto que a gente tem que considerar sobre a dificuldade de acesso que eu vou ter com essas histórias, mosquito. O segundo ponto daí é que, tá, Ivan, se você não tem tempo para fazer isso e acesso, pode ter dinheiro. E é aí que entra a questão, né? Quanto custaria para fazer um caso Evandro, por exemplo? Tá? Esses dias eu até falei em um vídeo, em algum lugar, que o caso Evandro seria inviável de se fazer hoje, da forma como a indústria funciona hoje. Bom, por que seria inviável? Porque eu fiz 36 episódios por conta própria. Eu tinha na época, assim, algumas pessoas que contribuíam mensalmente com os meus projetos. Aquela ajuda foi fundamental para eu conseguir terceirizar uma coisa ou outra, mas não paga uma equipe. Não paga uma equipe. Que equipe é essa? Vamos lá. Eu preciso ter gente me ajudando a apurar, eu preciso digitalizar processos, eu preciso pegar esses processos e catalogar esses processos, e daí eu preciso fazer pesquisa de mídia em jornais e emissoras e tal. Eu preciso ter gente que me ajuda a apurar, de literalmente entrar em contato com personagens e ver se aquilo que eles estão falando fazia sentido ou não. Eu preciso daí fazer pesquisas para ver quem está vivo, quem está morto, tudo isso leva tempo e dinheiro. É muita pesquisa que a gente faz em cartórios, né, também para fazer verificações. Eu preciso daí, obviamente, me deslocar para os lugares, fazer entrevistas, eu preciso daí editar e daí lançar. Essa é a parte simples, né? Mas, novamente, tudo isso leva tempo e leva dinheiro. Então, para fazer um caso Evandro com 36 episódios, a gente estaria falando na casa dos milhões para fazer, e eu não estou exagerando, tá? Um episódio, se a gente fosse pensar,
uma série de true crime hoje em dia em podcast de 8 episódios mais ou menos, vocês podem jogar aí uma média de 500, 400, 500 mil para fazer legal, com uma equipe legal, com todo mundo ganhando bem, com tempo de produção, né? Eu gosto de trabalhar geralmente com 1 ano de produção, 6 meses, eu sempre falo 6 meses de pesquisa e 6 meses de produção, sendo que esses 6 meses de produção a pesquisa continua, ela nunca para, né? Mas você tem 1 ano ali dentro que você vai pedir para pessoas se dedicarem a você, vai ter gente que vai ficar do teu lado durante 1 ano e você tem que bancar isso e daí junta imposto e blá, 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 né? Vai juntar ali uns bons 500 mil reais, assim, que em comparação, como é que se ganha dinheiro com isso? O ideal, né, é que você ofereça isso como propriedade intelectual. Então, por exemplo, você faz o podcast por 500 mil, mas aí você vende isso para uma produtora que vai ter interesse em ter aquela propriedade intelectual para daí vender para virar uma série. E essa série, a produção dela vai estar na casa dos milhões. E uma série de audiovisual e tal, ou vai fazer um filme ou alguma coisa assim, mas a conta ela é meio apertada, sempre é meio apertada, tá? Então, daí obviamente você pode com toda a razão dizer, por que não pega patrocínio? Ou por que você não pega algum player que financie tudo isso? Bom, tanto na questão do patrocínio quanto do player, o problema em true crime em específico são dois. No meu trabalho em específico, principalmente, que é, eu não trabalho com programa semanal, né? Eu não estou lançando toda semana um episódio ou todo dia um episódio de alguma coisa. Quem faz isso geralmente faz bem e faz muito bem e consegue rentabilizar legal porque cria volume, né? E daí vai conseguindo trabalhar isso de uma maneira muito bacana. As meninas do Modus Operandi, por exemplo, acho que é um grande exemplo, né? A Mabê e a Carol fazem isso super bem, de estar falando sempre sobre algum caso toda semana e com isso gera um volume, mas não é o meu estilo. O meu estilo é pegar uma história, cair de cabeça nela e fazer aquilo. E, inclusive, é por isso que, novamente, eu fico lisonjeado quando vocês pensam em me dar esses casos aqui sinistros, né? Porque são casos muito difíceis e que vão levar tempo e exigem muito, assim, do produtor, né? Então, é uma baita de uma responsabilidade. Então, se você consegue ter volume tão grande e frequente, você até consegue um patrocínio melhor, mas aí entra um outro problema que é muito difícil vender true crime para patrocinadores. Por uma questão simples. Você consegue imaginar alguma marca que quer ter o seu nome atrelado a um caso Evandro da vida? A um Meninos Emasculados de Altamira? Os seus números podem ser maravilhosos e eu tenho números muito bons, né? Não são tão bons quanto um programa semanal, por exemplo, mas são bons, são bons. Tem pelos de gato voando para tudo que é lado aqui. Mas assim, eu tenho números que são bons, não são desprezíveis, mas não são... não vão ser iguais os números de um programa semanal e mesmo assim seriam viáveis para um patrocinador olhar, mas não tem nenhuma marca que vai estar interessada para isso. Então, uma vez eu ouvi de uma pessoa que trabalha bem com marketing assim, e tal, justamente tentando conseguir marcas, e ela dizia que o true crime é um gênero que ele tem esse problema de você ter números ótimos, mas é um produto muito difícil de vender. Né? Então, patrocinador acaba sendo um pepino. Qual que é a solução para isso, então? Né? Significa que eu nunca, jamais irei fazer Serrambi, Ana Lídia e Araceli? Eu espero deixar isso bem claro para todo mundo aqui agora que me pede isso. Tá? Para fazer qualquer um desses 3 casos, eu preciso de dinheiro. Para fazer isso, eu preciso então que vocês, a única solução que tem é que vocês me deem dinheiro. Então, se você quiser virar meu apoiador pelo link que tem no meu perfil do Instagram, ali é um bom jeito, porque se a gente conseguir ter volume, ali é ótimo. Só que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de virar apoiador para projetos assim, né? Eu não sei se é uma questão de deixar que é caro, por exemplo, o mínimo ali que eu cobro é R$20. É muito?
Eu acho que é muito, mas assim, né, o famoso quanto que tá a cerveja hoje, quanto que tá o café, tipo, cara, cada um sabe o problema que tem. Eu não vou julgar ninguém por causa disso. Eu entendo a dificuldade. A questão é que, assim, atualmente eu estou com um nível de apoiadores que, abrindo aqui os números para vocês, eu estou com cerca de 350 apoiadores, que já é, poxa, né, já dá um dinheiro legal, assim, para mim, para eu conseguir fazer algumas coisas. Mas jamais vai pagar para fazer um caso Evandro. Jamais vai pagar para fazer Serrambi, Ana Lídia. E assim, isso vai especificamente para o querido, que toda vez que eu posto, sei lá, foto de eu vendo televisão, ele vai lá e o caso Serrambi, fala do caso Serrambi. Então, assim, para você ou para qualquer outra pessoa que pede Ana Lídia, Araceli, Serrambi e qualquer outro caso desse jeito, eu só posso dizer para você assim, olha, adoraria fazer, provavelmente eu nunca farei, porque para chegar nesse número aqui de 500, 600 mil, pensando em uma série pequena de 8 episódios, eu preciso ter, lá, 3 mil apoiadores, 4 mil apoiadores, eu não sei, eu tô falando de cabeça, eu sou de humanas, não briga comigo. Ah, Ivan, mas eu não quero te apoiar porque você tá pedindo só 20 reais e eu sou rico e eu quero te dar os 600 mil reais que você precisa para agora, toma, qual o teu Pix? Tá aqui meu Pix. Daí eu vejo os números que eu tenho de downloads e tal em podcast, assim, eu chego na casa das centenas de milhares. Eu não chego a quebrar milhão, assim, mas centenas de milhares. E isso não reverte. Então é muito difícil, porque um público de true crime, ele quer, especialmente o meu público, ele quer uma investigação mais aprofundada, ele quer um trabalho de maior qualidade, ele aceita esperar, porém ele não está aparentemente disposto a pagar do próprio bolso para isso. Então ele provavelmente prefere, e aqui eu não estou julgando, tá? Mas assim, eu quero só que vocês entendam desse lado aqui como é que a coisa funciona. Talvez eles prefiram que eu faça o caso Serrambi e Ana Lídia e Araceli sendo patrocinado por alguma bet, por algum jogo do Tigrinho, porque esses caras querem dinheiro, né? Esses caras estão nem aí, assim. E acredita em mim, assim, eu não sou nenhum grande influenciador, mas volta e meia tá caindo aqui mensagem de alguém oferecendo fazer propaganda de bet. E eu não quero fazer isso, né? Mas eu não quero chegar no ponto que diz assim, pô, esse cara queria tanto fazer tal caso, mas para isso eu preciso de dinheiro e o único dinheiro que vai vir vai ser de bet, sabe? Então, é uma dessas questões. Então, se você tem interesse, se você quer apoiar a produção de true crime e tal, investigativo e tal, apoie a pessoa que você curte, tá? Porque é um produto difícil de vender, nós temos um público que é apaixonado, mas é muito difícil fazer essa máquina girar. É muito ruim a gente ter que ter uma indústria inteira, um gênero inteiro, que funciona na base de um cara fazendo uma história por paixão no seu tempo livre, e daí um dia alguém descobre que esse cara tem essa pesquisa e daí isso aí vira uma grande coisa. Esse para mim sempre foi o grande mal do true crime. É uma indústria que praticamente depende de ter pessoas obcecadas por alguma história em algum momento, e daí essa pessoa ser descoberta, descobrir que ela tem uma boa história para contar. E daí, né, como que a gente faria essa pessoa ser paga durante todo esse tempo para produzir? E detalhe, né? Sempre bom lembrar, mesmo que amanhã eu tenha trocentos apoiadores e eu consiga fazer Serrambi, Ana Lídia e Araceli, nada garante que a história vai ficar boa do jeito que você gostaria que fosse, que o resultado seja o que você quer, que provas novas apareçam, ou sequer que tenha, né, sei lá,
que seja uma história boa de contar, assim, não tem como garantir nada disso, né? Então, a gente é sempre bom colocar um pouco o pé no chão, assim, nesse sentido, porque, beleza, pode ser que muita gente vá curtir que tenha essa história ali acontecer, que essa história comece a ser produzida e investigada, mas nada garante que ela vai ficar o que você está esperando, tá? Daí, você está a fim de investir seu tempo e seu dinheiro nisso, né? Fica aí a reflexão para todo mundo. Né? E agora, para entrar na onda, né? Não esquece de seguir, curtir e compartilhar. E se você é fã do meu trabalho, blá, 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 blá. Né? Beijo!